volta com o Jornal Rio Doce, com a presença do Dr. Ramats Castro, que é urologista. Doutor, na sua opinião, quais que são os principais motivos que impedem o homem a cuidar da saúde da próstata? O homem ele tem dificuldade de cuidar da saúde da próstata, da saúde de forma geral. Essa questão do machismo, o homem se sente superior, quando ele vai ao médico, ele se coloca na posição frágil, vamos dizer assim, né? Então ele acha que por ser o super-homem ele não pode ser frágil. Então ele muitas vezes evita a ida ao médico. E eu não estou falando só de exame de próstata, de toque, não, esse todo tabu, não. Eu estou falando de forma geral, o homem tem essa dificuldade, mas isso tem mudado bastante. Os homens têm procurado cada vez mais, têm procurado cuidar mais da saúde, porque muitos já viram algum amigo, algum colega que teve câncer de próstata numa fase mais avançada e não conseguiu curar. Então as pessoas vão vendo isso acontecendo e vai havendo uma mudança de cultura. Essas campanhas igual a Novembro Azul também ajudam a mudar. E lembrando que hoje nós temos como avaliar o câncer de próstata, rastrear, muitas vezes sem o exame de toque. A orientação formal ainda é fazer o exame de toque, mas isso hoje a gente relativiza muito. Com o exame de sangue, com a consulta especializada, muitas vezes a gente consegue dispensar o exame de toque, a gente tem outras ferramentas, exames de imagem, para fazer o rastreamento. Então o toque não é mais aquela coisa absoluta que já foi. Hoje a ciência mostrou que a gente tem como rastrear sem isso, né? A orientação padrão ainda é essa, mas a gente individualiza com cada paciente após conversar, após entender o caso dele. Nessa questão do tabu, existe alguma forma que as mulheres podem ajudar os homens, em específico as namoradas, esposas, companheiras, que pode ajudar o homem a ir no médico? Claro, frequentemente as mulheres é que marcam as consultas e muitas vezes levam o homem quase que na coleira para poder consultar. Isso é muito frequente. As mulheres têm um papel fundamental nisso, porque como elas não têm esse tabu, desde jovens já fazem os exames preventivos, já é uma coisa, a mulher ela faz questão de fazer. Então para ela já é cultural. Então aí elas querem os seus maridos, irmãos, filhos também bem cuidados. E isso a gente não fala só de próstata, o homem às vezes tem dificuldade com questão de saúde sexual, às vezes sofre com problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce a vida inteira e não procura médico, às vezes até desfaz relacionamento por causa disso. Então é da saúde como geral. E aí eu estou falando de hipertensão, diabetes, saúde cardiológica, tudo no homem é mais difícil, mas está mudando e as mulheres têm um papel fundamental. As mulheres, a mídia, tudo isso tem um papel fundamental nessa mudança de cultura. Precisa mudar, está mudando, mas precisa melhorar mais. E voltando na questão do diagnóstico desse câncer, como que ele é feito? O câncer de próstata, a gente primeiro faz o rastreamento. Rastreamento é o quê? Fazer exames gerais para ver quem tem a possibilidade de ter. Rastreamento hoje a gente faz com exame de sangue do PSA, exame de toque retal, que igual eu te falei, dá para não fazer em determinados casos, é uma coisa discutida com cada paciente, não é aquela coisa, vai no médico, vai fazer toque retal, não é por aí, é discutido caso a caso, e aí se existe uma suspeita, a gente lança a mão de exames mais aprofundados, que hoje nós temos a ressonância magnética, ultrassom em alguns casos, e a biópsia prostática, para definir mesmo o diagnóstico, termina com biópsia. Isso é quando você tem uma alta suspeição, a gente pede a biópsia, que é um exame que vai tirar alguns fragmentos da próstata para definir o diagnóstico e aí definir, a partir daí, qual o melhor tratamento para aquele paciente. Não tem fórmula de bolo, é discutido caso a caso. E aproveitando, né, nós estamos no mês de novembro, qual que é a importância da campanha do Novembro Azul para o tratamento do câncer de próstata? A campanha é justamente alertar o homem que ele precisa de cuidar da saúde masculina, não só do câncer de próstata, que é o principal câncer do homem, que leva a milhares de mortes por ano no Brasil, é a segunda causa maior de morte em câncer por homem, é o câncer de próstata, a primeira incidência e segunda em morte. Lembrar que o homem tem que cuidar da saúde, né? E hoje a gente lembrando, tem homem que tem medo de fazer um diagnóstico de câncer de próstata, que acha que vai operar e vai ficar impotente, então ele não quer nem descobrir. Na verdade não é por aí, é justamente o contrário. Se a gente descobre cedo, a gente consegue fazer um tratamento muito eficaz com pouca sequela. Hoje nós temos cirurgias por vídeo, nós temos cirurgia robótica para fazer cirurgias minimamente invasivas, muitas vezes com recuperação da função sexual, tem aquele tabu, operou de próstata, vai ficar impotente. Não é bem por aí.
né? A gente tem como recuperar a função sexual, tem outros tratamentos não cirúrgicos, se for opção do paciente, como a radioterapia. Então é importante descobrir cedo para fazer um tratamento minimamente invasivo, minimamente agressivo, e o paciente recuperar todas as suas funções urinárias, sexual e levar uma vida normal. Igual nós temos centenas de pacientes operados que levam uma vida absolutamente normal. Então, sim, o Novembrazol é importante para descobrir, para a gente não descobrir tarde, que descobriu tarde a gente tem dificuldade de curar, tem uma sequela muito maior e muitas vezes descobre uma fase que já não tem nem muito o que fazer. O câncer de próstata não dá sintoma em fases iniciais, precisa de ser descoberto por exame de rotina, assim como o câncer de mama e de colo de útero na mulher. Se esperar ter sintoma, vai descobrir atrasado. Certo, e por fim, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? A mensagem é para o homem perder o medo de cuidar da saúde. Não adianta trabalho, não adianta dinheiro, não adianta nada se você não tiver saúde. A pandemia mostrou isso muito bem para todo mundo, que sem saúde, o resto das coisas da vida tornam-se menor, tornam-se menos importantes. Né? Precisa de cuidar da saúde masculina, saúde sexual, saúde cardiológica, saúde prostática, atenção aos sintomas urinários. Começou com sintoma de dificuldade para urinar, tudo isso pode ser um sinal de que o problema está começando. Então, o recado é esse. Não tenha medo de cuidar da sua saúde, como um todo, não só de próstata. Certo, doutor, muito obrigado por ter vindo e por ter aceitado participar da entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.